Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Dinúvia Laurentino, sou professora de língua portuguesa e vamos para mais uma aula do 6º ano. E hoje nós vamos estudar o gênero textual fábula. Eu creio que vocês já tenham estudado esse gênero textual. Se não estudou ainda, fica ligadinho aqui para a gente compreender tudo sobre esse gênero textual. Hoje nós vamos trabalhar as características e a origem da fábula. Mas antes, a gente vai analisar essa imagem. Vamos fazer inferência agora, hein? Prestem atenção comigo. Vejam que na imagem nós temos um homem, ele está sentado. Ele tem várias pessoas ao seu redor, ok? E as pessoas também estão sentadas. E percebam a expressão das pessoas, elas estão prestando bastante atenção no que o homem está dizendo. Percebam também que as pessoas, elas são de várias idades. Então aí tem crianças, tem idosos, tem pessoas adultas, ok? Tem jovens, tem homens, tem mulheres, né? O que será que esse homem está fazendo aí com essas pessoas, né? Ele está contando histórias. Sim, antigamente as pessoas contavam muitas histórias, né? Foi de onde surgiram as fábulas. Vamos adiantar mais o assunto, né? Então, o que são fábulas, né? Fábulas, elas são histórias curtas que podem ser escritas ou contadas oralmente por alguém, certo? Eu creio que os pais de vocês têm muitas histórias aí para contar. Eu creio que na escola também vocês já ouviram falar sobre fábula, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga. Eu creio que vocês também já tenham curiosidade e leiam, né? As fábulas também, por se tratar de um gênero, de um texto narrativo, ela deve ter um diálogo entre os personagens, certo? Normalmente, esses personagens eles são representados por animais, mas também nas fábulas, não são os animais que são representados, né? Nós também temos elementos da natureza, como as árvores, o vento, o sol, a lua. Todos esses são elementos que são usados na fábula, mas normalmente nós vemos animais, ok? As fábulas sempre nos levam a um ensinamento, elas sempre têm a moral da história que faz a gente refletir sobre o que aconteceu naquela história e trazer essa reflexão para a nossa vida, ok? Vamos agora para a origem das fábulas, né? Onde se originou as fábulas, né? As fábulas, elas são representações alegóricas. O que é representações alegóricas, professora? Dos diversos aspectos da natureza humana, na questão das nossas emoções, elas trabalham muito isso com as nossas emoções humanas, né? Sua origem sugere os tempos mais remotos. Ela surgiu no Oriente e foi introduzido no Ocidente por Esopo no século VI a.C. Veja bem que, como elas são representações alegóricas, né? Então, usam-se animais, né, para representar o que nós estamos sentindo, certo? Ou então, para representar coisas da nossa vida. Esses animais representados nas fábulas, normalmente, é como se eles tomassem os sentimentos humanos dentro da fábula, ok? E eles demonstram essa questão dos aspectos da natureza humana, ok? E eu falei também de Esopo, né? Ele foi um escravo, né? Há muitos anos atrás. A gente vai falar dele mais um pouquinho aqui, né? Na próxima aula, né? Mas só para vocês saberem, ele foi um escravo que ele escreveu fábulas, né? E ele usou animais, né? Para representar essa questão dos sentimentos humanos nas suas histórias. E quais são as características da fábula, né? A fábula ela é uma narrativa alegórica, que eu já falei sobre isso, né? E ficcional. Aí eu quis destacar a questão alegórica e ficcional, né? Ficcional porque são histórias imaginárias, não são histórias reais, são histórias fictícias, né? E alegóricas é porque é uma transferência da história para a vida real, ok? A fábula ela usa animais como os personagens principais, mas como eu falei anteriormente, não usa só animais, né? Existe uma fábula que ela tem um nome, O Vento e o Sol, ok? Então usa também elementos da natureza, ok?
Os textos das fábulas, eles são breves, utilizados para a transmissão de ensinamentos, cultura e moral, que é a questão da moral da história, certo? Que você sempre vai fazer uma reflexão. Ela tem a preocupação estética e a linguagem das fábulas é uma linguagem rebuscada, ok? É uma linguagem assim mais formal. Ela tem ficção pelo uso da ironia e da personificação, que é uma figura de linguagem também, certo? Que é a questão da personificação, que os animais, eles tomam a questão dos sentimentos humanos e eles estão ali como pessoas mesmo dentro da fábula, ok? Vamos seguir a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido até aqui, né? E onde é que eu encontro, professor, o gênero textual fábula, né? Esse gênero textual, ele é encontrado, né, principalmente na literatura infantil, ok? Também nos livros didáticos, eu tenho certeza que você abrir o seu livro aí do 6º ano, deve ter alguma fábula, ok? E em diversos sites, né? Em revistas educacionais também vem sempre fábulas. Agora nós vamos ler aqui a fábula da cigarra e a formiga. Você conhece? Você já leu? Vem ler comigo. Num dia soalheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha fadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de te afadigares tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Preciso de arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazeres o mesmo, porque me hei de preocupar com o inverno. Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando em redor. A formiga não respondeu, continuou seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida, porque tinha guardado no verão. Distribuíam-na diariamente entre si e não tinham fome como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Então, toda a história tem uma moral, essa também tem. A formiga aí, ela é representada pelas pessoas que trabalham. Veja a questão da personificação, né? E a cigarra, ela é representada pelas pessoas que não querem trabalhar, né? Que querem ganhar a vida fácil, né? E a moral da história, né? Não pense só em divertir-te, trabalha e pensa no futuro. Então, a formiga aí também dá a questão do futuro, né? Do futuro melhor, de que a pessoa está trabalhando, que vai conseguir as coisas. Já a cigarra não, ok? Então, eu fiz uma divisão aqui para a gente compreender melhor. Nós temos o título, né, que é a cigarra e a formiga, o título da fábula. Nós temos a apresentação dos personagens. Percebam que na apresentação dos personagens nas fábulas, elas vêm logo no início, logo no primeiro parágrafo, logo no iniciozinho da história, né? Depois vem a questão do conflito, né, que é o desenrolar todo ali da história, todo o conflito, né, que é a questão que a cigarra para a formiga e pergunta a ela porque ela está trabalhando, que ela não trabalhe, porque eles têm muita comida, mas a cigarra recusa, né, porque ela sabe que vai chegar o inverno e que não vai ter tanta comida assim. E nós temos a questão da reflexão. Veja, a reflexão aí, depois de tudo que aconteceu, né, que a cigarra não trabalhou, ela só ficou cantando o tempo todo, né? E aí faltou comida para ela. E no final ela foi pedir comida às formigas. E ela faz uma reflexão, né? Ela diz assim, a cigarra compreendeu que tinha feito mal, né? Que ela tinha feito mal para ela mesma, ok? Então, pessoal, essa primeira aula sobre fábula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado do assunto. Eu tenho certeza que o seu livro didático deve ter alguma fábula. Eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês vão procurar aí no livro didático de vocês. Vocês vão ler alguma fábula, né? E tentar ver algum desses elementos que a gente estudou aqui hoje, tá certo? Até a próxima aula.